No último sábado, agora, 31 de janeiro, aconteceu o Descende Brasil, um ajuntamento solene em 5 estádios do Brasil, de norte a sul, onde mais de 300 mil pessoas, grande parte delas jovens, se reuniram por 12 horas para adorar a Deus, para interceder, sobretudo com uma ênfase de arrependimento pelos pecados do Brasil, pelos pecados da igreja, pelos pecados dos governantes do Brasil, mas também havia uma ênfase muito forte a respeito do envio missionário de uma nova geração. E talvez você se pergunte, por que a reflexão dessa semana começou falando sobre o Descende? Porque o tema dessa reflexão é os envios de Deus. E eu estive pensando sobre os envios de Deus e me veio à mente um homem na Bíblia que eu admiro bastante a história dele, que é José. José, ele recebeu uma missão de Deus e ele foi enviado por Deus para cumprir uma missão. Mas o envio de Deus a José não é nada romântico. Às vezes, quando pensamos nos envios de Deus, talvez nós tenhamos em mente um roteiro romântico, bonito e até premeditado de como Deus pode realizar os seus envios. Mas a vida de José nos revela caminhos, às vezes, paralelos àquilo que imaginamos ser os caminhos dos envios de Deus. José era o penúltimo filho de Jacó, dentre 12 filhos. E a vida de José já não começa fácil, porque o texto vai dizer no capítulo 37 de Gênesis que José era o filho mais amado de Jacó e que isso fez com que os seus irmãos o odiassem. Ou seja, já tem ali um ódio gratuito por parte dos seus irmãos dentro da sua casa. José já começa o seu chamado sendo rejeitado pelos seus irmãos. Mas o texto não para por aí. O texto vai mostrar que o Senhor começa a entregar sonhos a José, e isso vai fazer com que os seus irmãos estejam ainda mais inflados com inveja, com ciúmes e odiando José ainda mais. Mas não para por aí não. Chega um momento em que os seus irmãos estão pastoreando as ovelhas do seu pai no campo, em Siquém, e Jacó vai dizer: José, vai lá ver seus irmãos. José era como um mensageiro do seu pai. Ele ia ver como estavam seus irmãos e trazia as notícias para o seu pai. E a Bíblia nos mostra que quando José está chegando e os seus irmãos o avistam ainda de longe, eles vão claramente zombar de José antes que ele chegue até eles. Eles vão dizer: olha, lá vem o sonhador. Eles vão zombar do dom de Deus na vida do seu irmão José. E rapidamente eles começam a tramar um plano para matar José. José era o problema na vida dos seus irmãos e eles queriam exterminar o problema na vida deles. Eles começam, imagine, José tem irmãos ali que era para protegê-lo, né? Ele era mais novo, mas eles começam a tramar a morte de José. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos matá-lo? Vamos falar o que para o nosso pai? Que uma fera o devorou? O que é que aconteceu? Vamos aqui. Eles já estavam tramando toda aquela cilada para José. E aí, de repente, um deles se levanta com voz de sabedoria e diz: não vamos matar nosso irmão. Vamos vendê-lo. Estava passando uma caravana de ismaelitas em direção ao Egito e eles logo pensam: vamos vendê-lo. Ou seja, a gente vai se livrar do problema e a gente ainda vai ter um lucro com isso. E vamos dizer para o nosso pai que ele foi morto por uma fera, enfim, que pena. E o que eles não sabiam era que naquele caminho terrível que eles estavam traçando para o destino de José, era justamente o caminho de Deus para conduzir José a cumprir os propósitos dele na vida de José. Quando nós olhamos para a história de José, você vai ver que no capítulo 37 ainda, José vai chegar no Egito e ele vai ser comprado por um oficial do faraó, chamado Potifar. Ele vai ser levado para a casa de Potifar e ele vai ser servo de Potifar, escravo de Potifar dentro da sua casa, nos serviços da sua casa. Mas sabe o que é interessante? Vai acontecer uma coisa terrível na casa de Potifar. A mulher de Potifar era uma prostituta. A mulher de Potifar vai seduzir José, ela vai aliciar José, ela vai perseguir José, ela vai tentar José de todas as formas
E José, ele fortemente não cedeu a nenhuma das tentações. Pelo contrário, José em certo momento se viu ali sozinho com a mulher de Potifar. E o texto vai dizer que ele fugiu dela. E ela logo monta uma história para dizer que era o contrário, que ele quem tentou tomá-la e aquilo vai gerar uma confusão na casa de Potifar. E o que vai acontecer com José? Vai ser mandado para a cadeia. Mas sabe o que é interessante? Nesse caminho da vida de José, entre ser odiado pelos seus irmãos, mas odiado pelos seus irmãos, tramarem a morte dele, venderem ele por preço de banana, ele chegar numa terra egípcia totalmente diferente, com outra língua inclusive, chegar na casa de um Potifar que ele não sabia quem era, começar a servi-lo, ser seduzido pela mulher dele, de Potifar, ser injustiçado, condenado, humilhado e preso, ser esquecido na prisão por Potifar e até mesmo pelas pessoas da prisão, a quem ele muito ajudou e que foram libertas, como o caso do copeiro. Em todo esse caminho de José, Deus estava no governo da vida dele. O que nós precisamos entender quando olhamos para a vida de José, e aqui eu quero caminhar para a conclusão, é que nos envios de Deus, algumas coisas precisam estar bastante evidentes em nosso coração. A primeira delas, foi Deus quem escolheu José. Foi Deus quem escolheu você. José não foi uma escolha de Jacó, muito menos dos seus irmãos que o odiavam. José não foi uma escolha de Potifar, muito menos do faraó que nem o conhecia. José foi um acerto de Deus, uma escolha de Deus. Segunda evidência, o amor de Deus a José era a base da sua obediência e da sua segurança. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver no capítulo 39, versículo 5, que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Você vai ver que na prisão a bondade e o favor do Senhor estavam sobre José, porque o Senhor amou a José. Sabe, no processo de envio, e às vezes muito difícil o processo, é o amor de Deus, é a bondade de Deus que precisa ser a base da nossa obediência. Nós precisamos obedecer a Deus porque Ele nos ama, porque Ele nos amou, porque Ele nos escolheu. E a bondade de Deus e o favor de Deus sobre nós precisam ser as testemunhas dele sobre nós, para que o obedeçamos e confiemos nele. Em terceiro lugar, a terceira evidência, no envio de Deus é Deus quem sabe o tempo certo de realizar o envio. José não foi esquecido por Deus na prisão. Ele pode ter sido esquecido pelo padeiro, pelo copeiro, ele pode ter sido esquecido por Potifar, ele pode ter sido esquecido pelos seus irmãos, até o seu pai Jacó, que muito sofreu por ter acreditado que José tinha sido morto, poderia sofrer também e até se esquecer talvez de José. Mas Deus não se esqueceu de José na prisão. Deus não se esquece de você quando você se mantém em obediência e confiança nele. No processo de envio de Deus, Ele sabe aonde encontrar você, se você estiver obediente e confiante nele. Quarta evidência, nos envios de Deus, é Ele quem concede as habilidades, é Ele quem concede os dons necessários para o cumprimento da missão. Veja que é Deus quem vai dar sonhos a José. O Senhor vai dar interpretação de sonhos a José. O Senhor vai dar habilidade de governo a José. Ou seja, nada do que foi entregue a José foi em vão. Ele não era um garoto sonhador na casa do seu pai. Ele não era um menino que era bom de liderança e governo na casa de Potifar. Ele não era um bom intérprete de sonho na prisão. Ele era o homem levantado por Deus para ser enviado e cumprir um propósito e um chamado de Deus com as habilidades e os dons que Deus deu a ele. Quais são as habilidades que Deus te deu? Quais os dons que o Senhor te deu e que talvez estejam engavetados, esquecidos, emudecidos? Talvez seja esse o tempo de você examinar as habilidades que o Senhor te entregou e começar a servi-lo. Seja na prisão, seja na casa de Potifar, seja onde for, é tempo de servir ao Senhor com as habilidades que Ele nos deu. E em quinto e último lugar, quinta evidência, é que quando os envios de Deus acontecem, a glória é somente dele. Quando olhamos para o capítulo 45 do livro de Gênesis, nós vamos ver que José vai reencontrar os seus irmãos e a história
é maravilhosa, de reconciliação, perdão, restauração, cura nas emoções de José. Mas no capítulo 45, os versículos 3 a 8, vai nos mostrar que os irmãos de José, quando chegam e descobrem que aquele menino que eles invejavam e odiavam e venderam, agora é governador do Egito. Aquele menino que parecia que o destino dele já estava traçado, era de destruição, esquecimento, iam apagar ele da história. Ele agora foi colocado como a maior autoridade do Egito para governar sobre todos os povos que estavam debaixo do governo do faraó. E a verdade é que eles tentam ali se resolver com José, dizer: José, nos perdoe. Mas é tão impressionante como José, ele compreende que foi enviado por Deus para cumprir uma missão e que a glória era somente de Deus. José vai dizer para os seus irmãos no versículo 5 do capítulo 45 de Gênesis: agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7, ele vai dizer: Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. E versículo 8, então, ele vai dizer: assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me colocou como conselheiro do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Assim como José, nós precisamos reconhecer que nos envios de Deus, a glória é somente dele. Que Deus te abençoe.